Perguntas que Jesus fez. Perguntas que Jesus fez. Perguntas que o Senhor nos disse, nos fez e nos faz. Deixa eu abrir aqui. A gente vai ler durante umas 6, 7 semanas. Essa vai ser um pouquinho longa. E eu creio que a gente vai ser levado a uma autoanálise profunda como igreja, através de algumas perguntas feitas pelo Senhor Jesus. Eu tenho certeza que essas perguntas vão entrar no nosso coração, vão revelar as intenções dos nossos corações. Amém? Você crê nisso? Amém. E eu tenho certeza que revelar as intenções dos nossos corações é o que vai nos conduzir a um novo tempo, a uma nova fase, a transformação. E cada mensagem que a gente vai ver aqui vai focar em uma pergunta de Jesus feita no ensino do Evangelho, tá? E a pregação dessa série sempre vai partir dentre uma pergunta de Jesus. E a gente vai ter a revelação do contexto bíblico e a gente vai ter a oportunidade de aplicar isso diretamente no nosso coração. Amém? Você está pronto para isso? Estou ansioso por essa série. Abre comigo, vou falar do primeiro capítulo aqui. Abre comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho da Ação, capítulo 4, versículo 40. Sair da frente para a gente ler junto. 1, 2, 3 e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Chorei aqui na minha versão. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vou repetir. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vamos lá, vamos repetir comigo, 1, 2, 3 e por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém? Você pode dizer um amém por isso aí? Vamos falar dessa primeira pergunta de Jesus. E a gente vai falar por que vocês estão com tanto medo. Essa é a primeira pergunta dessa série de mensagens. Irmãos, escutem isso. Imagina aí o barco balançando, o vento rugindo, as ondas estão invadindo o barco, os discípulos, homens acostumados com o mar. E a história diz que esses homens que estão acostumados com esse cenário estão em pânico. E a história continua dizendo que Jesus está no barco, ele está dormindo em meio ao caos. E é nesse cenário que Jesus se levanta e não se levanta acalmando o mar. Ele não começa a estrutura do seu poderio acalmando o mar. Ele começa acalmando as almas que estão lá dentro. Ele vira para os seus discípulos e lança uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração no dia de hoje. Por que vocês estão com medo? Essa aqui não é só uma pergunta para aquele dia. Essa é uma pergunta para a minha vida, essa é uma pergunta para a sua vida hoje. Essa pergunta para a gente. Porque se a gente for sincero, se a gente falar aquilo que tem no nosso coração, tem dias que o medo faz morada, é verdade ou não é? Sim ou não? Tem dia que faz morada, tem noite que a gente quer se esconder da escuridão. Tem momentos em que o caos parece muito
mais alto do que a voz de Deus. Situações que eles nem esperavam. E a pergunta que a gente acabou de ler continua de pé. Por que vocês têm medo? E a resposta pode doer, mas certamente vai curar os nossos corações. Amém? Amém. Jesus, ele não está interessado em respostas religiosas. Ele quer nos levar à raiz da nossa ansiedade. Vou fazer uma pergunta, você pode levantar a mão aí, eu vou levantar. Quantos aqui são ansiosos? Quanto tem para meu Deus do céu? Todo mundo, 100% da igreja. Você não levantou não? Ah, então tá. Tu não é ansioso não? Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Você pode dizer um amém pela vida do mundo? Amém. Algo que revela o fundo da nossa alma, essa ansiedade. E a ansiedade, escuta isso aqui, segundo a ciência emocional, é a região onde o medo se esconde. Você sabia disso? A ansiedade é a região onde o medo se esconde. Eu já quero mergulhar com você um pouquinho sobre esse tema. Amém? Vamos lá? Primeiro ponto da nossa noite. O medo é um sinal de alerta. Porém, não é um conselheiro confiável. O medo é um sinal de alerta, mas não é um conselheiro confiável. Para você que não sabe, sim, o medo ele é humano. Foi Deus que nos deu essa reação. Mas deixa eu te falar uma coisa, e coisa essa é importante para a nossa vida. O medo só foi feito para soar alarme. O medo não foi feito para dirigir a nossa vida. Amém ou não amém? O medo não foi feito para governar sobre a sua vida. E trazendo isso para o contexto daquilo que a gente acabou de ler, no barco, os discípulos estavam com Jesus. Mas ouviram mais alto a tempestade do que o próprio Cristo. E sinceramente, presta atenção aqui, não é isso que acontece com a gente? Deus está presente, a gente sabe que Ele está presente, mas a gente só ouve o barulho das ondas, a gente só escuta o barulho das crises, dos diagnósticos. O medo pode ser um alarme para o perigo, irmãos, mas ele não deve ser o leme da sua vida. Ele não pode governar você. Porque quando ele assume o leme, quando o medo ele assume o governo, a gente se desvia do propósito. A gente acelera no lugar errado. E certamente a gente se afunda onde era uma ordem de Deus para que a gente atravessasse. A gente mergulha no nível de derrota, onde Deus nos deu a direção para a gente atravessar e experimentar da sua graça, da sua glória. O medo faz isso conosco. O medo, olha só como é que é profundo isso aqui. O medo ele revela onde ainda não confiamos. Só o medo é capaz disso. Mas preste atenção, o medo ele não é uma fraqueza emocional. Interessante. Pelo contrário, é a falta de entrega espiritual. Ansiedade é a falta de confiança. Jesus estava como na tempestade? Alguém lembra dentro do barco? Dormindo. E os discípulos apavorados. Sabe o que a tempestade mostra? O nível de fé que havia no coração desses homens. Sabe o que a tempestade revela? O nível de fé que está dentro do nosso coração. O medo é um sinal que o trono do nosso coração ainda está em disputa.
Esse medo é um sinal de que a gente não confia em Deus na sua totalidade. Isso significa que Jesus ainda não reina completamente no nosso coração. O medo que sentimos domina silenciosamente a nossa vida. Preste atenção, não é sobre o vento. Essa passagem não é sobre a tempestade. É sobre o governo. É sobre o que lidera o nosso coração. Eu tenho algo para te falar nessa noite. A tempestade não significa que Deus te abandonou. Amém, amém. Sabe o que mais me impressionou nesse texto hoje, lembrei da parte da tarde? É que Jesus estava nesse barco, no meio do mar, no meio da confusão, no meio da crise, no meio da tempestade. Jesus estava onde? Jesus estava com eles. Jesus estava lá. Isso precisa ensinar a nossa vida que a presença da tempestade não significa a ausência de Deus. Ah, meu irmão, isso aqui faz vibrar. Independente do mar bravio, da tempestade, isso não representa que o Senhor não está sobre a nossa vida. E a gente precisa entender e aprender que a ausência de palavras não significa ausência de cuidado. A ausência de direção com palavras não significa ausência, não significa abandono. Ele não falou nada disso, mas estava presente o tempo inteiro. Deus, Ele não nos livra de todas as tempestades. Você pode falar isso para o irmão: Deus não te livra de todas as tempestades, mas nos garante. Você, fala para ele, nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. Mesmo no silêncio, Ele estava lá. Mesmo sem agir como você esperava, mesmo sem suprir as suas expectativas, o Senhor está lá. Mesmo sem impedir a tempestade, mesmo sem impedir a turbulência, Ele está no controle dela. Ele está no controle das situações. A tempestade nos ensina a orar com sinceridade. Esse é o momento mais sincero da nossa vida. Interessante que o texto não mostra que os apóstolos, que os discípulos, eles fizeram uma oração bonita. Já vamos para analisar? Olha que oração. Eles gritam: Mestre! Mestre! Não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não está se importando que a gente está afundando, o barco vai afundar. Isso não desperta você alguma coisa? Essa aqui é a oração bruta. Isso aqui é a oração desesperada. Essa aqui é uma oração, irmão, sem filtro. Já viu? Essa aqui é uma oração que você não quer demonstrar para os outros que você sabe orar bonito. Isso aqui é uma oração real. Essa é uma oração real. E eu quero dizer uma coisa para você hoje. Jesus, Ele prefere uma oração honesta na tempestade do que o silêncio orgulhoso em meio ao caos. Você já viu? Você está vendo que o teu irmão está passando por uma perda. Aí você fala para ele assim: você está precisando de ajuda? Alguém fala: não, está tudo bem. Está tudo sob controle. Aí às vezes você pede para ele orar e ele fala assim: amadíssimo Deus, soberano, poderoso. E por dentro o coração dele está assim: Senhor, se tu não fizer alguma coisa, eu estou afundando. Nunca ninguém ora assim, não. Tem dia que o coração está quebrado. Aí o pastor fala assim: Sibério é mais espontâneo, né? Mas Sibério, vai orar. Não me chama para orar, não.
que eu tenho uma novidade para você, se você não sabe. Deus, ele faz questão, Deus, ele tem prazer em responder orações sinceras. Mesmo quando essas orações são feitas em forma de grito, em forma de desespero. Sabe por quê? Porque o céu não exige etiquetas. Sabe o que o céu exige? Verdade. O céu exige verdade. E esse silêncio aqui, esse silêncio de Jesus, é uma aula para os discípulos. Não é um descaso. Não é um Jesus está tão tranquilo que ele não vai nem levantar. Não, irmão, é ensinamento. Quando o medo fala mais alto que a fé, a aula entra em pânico. Fala a verdade, o mês está acabando. Quantas vezes durante esse mês você já entrou em pânico? Eu já entrei em pânico. Eu já entrei em pânico. Já entrei, gente. Sou perfeito, não. Então as coisas que andaram meio errado, que eu não esperava acontecer. Eu falei assim, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, tá vendo essa sentada aí? O que é que eu faço agora? O problema não é o mais agitado. O problema é o coração desgovernado. A história diz que eles viram o vento, que eles ouviram o trovão, mas esqueceram que ele estava com eles dentro do barco. Gente, esses homens já tinham experimentado Jesus curar, Jesus libertar. Esses são os homens. Eles esqueceram. Foram tomados pela cegueira espiritual. Já ouviu isso? Estava cego espiritualmente. Está no meio do desespero com Jesus dentro do barco. O pânico é o colapso da memória espiritual. O pânico é o colapso da memória espiritual. Sempre que a gente esquece quem Deus é, o medo se transforma em desespero. É pecado ter medo? Desespero. Tem canções que falam assim, né? Estou desesperado de amor. Isso é uma forma errada. No amor de Deus não existe desespero. Quando o medo vira desespero, eu estou colocando para fora o que governa o meu coração. E a fé no medo é a certeza de que Deus não vai se levantar em meu favor. Mas quando eu tenho fé e tenho a certeza de que quem está no meu barco é Jesus, eu demonstro esse medo que, independente da circunstância, independente de quanto a água entra no meu barco, eu tenho certeza que com uma palavra só do Senhor Jesus, Ele é fiel para colocar tudo no seu devido lugar. Jesus estava dormindo e isso incomodou discípulos, isso incomoda a gente. Só que revela que Jesus dormindo na nossa vida incomoda. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O sono de Jesus não é descaso. O sono de Jesus é confiança. Jesus tem todo o poder, amém, amém? Ele sabia que aquele barco não ia afundar. Imagina um barco afundar com Jesus dentro. Imagina esse negócio. Que coisa louca. Que testemunho é esse? Pô, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o barco afundou junto com ele. Jesus está ensinando no meio do seu sono que ele sabia que o vento tinha limites. Ele sabia que a tempestade ia obedecer a sua voz quando a mesma fosse lançada em direção a ela. Enquanto os discípulos gritavam, Jesus, portanto, descansava. Porque onde há fé, há descanso. Talvez você esteja vivendo agora
no meio desse desespero, seja o Senhor mostrando para você assim, filhos, presta atenção, está faltando fé. Está faltando fé. E onde a fé, onde se tem fé, escuta isso aqui, os silêncios ensina. Os silêncios ensina. Se Jesus está em silêncio no que você está vivendo agora, é porque tem uma lição sendo aplicada. Não é porque te abandonou. Não é porque tem silêncio que tem ausência. Está vendo, amém? É aula. Tem prova que não é castigo, tem prova que é crescimento. Tem momento que não parece ser milagre o que a gente está vivendo. Tem coisa que a gente vive e a gente fala assim, isso é milagre. Não dá para tirar milagre disso. E Deus está falando, não, filho, não é só milagre, é construção. Eu estou construindo uma fé que emana só da minha presença. Escuta isso aqui, fé não se prova no monte, fé se prova no mar. Vou repetir, fé não se prova no monte, onde a igreja está acostumada a ir para orar, não se prova no vale, onde a igreja está acostumada a descer para orar. Fé se prova no mar da vida. Quantos já ouviram falar, marinheiro bom é aprovado onde? Fala, gente. No mar. Marinheiro audaz é experimentado no mar. Os discípulos já tinham visto Jesus curar, libertar, ensinar, mas no mar a fé deles foi colocada à prova. Por quê? É fácil crer quando está tudo calmo. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil cantar quando o mar está manso. Difícil é continuar acreditando quando a onda bate no barco. Difícil é continuar adorando quando o barco balança com o poder do vento. Verdadeira fé, meu irmão, não se mede pelas palavras de terra firme. Fé verdadeira não se pode medir em terra firme. Fé verdadeira se revela quando a calma é mantida dentro da tempestade de alto mar. Fé se revela não é no culto. Fé se revela é no caos. Fé não se revela quando a gente está entre irmãos. É maravilhoso estar entre irmãos. Mas fé não se revela aí. Fé se revela quando o medo tenta nos colocar em desespero. E Jesus quer saber de você. Aonde não tem fé? Aonde não? Ainda não tem fé? Essa é a pergunta. Ainda não tem fé? A voz de Jesus, dentro desse texto a gente percebe que é muito maior do que o barulho do caos. Jesus se levanta, e a história diz que ele não se levanta com pressa, ele não se levanta com medo, ele apenas diz, a palavra do texto é tão linda, ele fala assim, aquieta-te, cala-te. E o que acontece? Tudo obedece. O mar obedece, o vento obedece. Aquilo que te apavora se cala com a palavra dele. Aquilo que coloca pânico em você se prostra com uma declaração do Senhor. Escuta isso aqui, meu irmão. Quando Jesus fala, o caos se curva. Preste atenção, o vento tem ouvidos. O mar conhece a voz do seu Criador. O pânico que você está vivendo agora conhece a voz daquele que governa todas as coisas. E ele é fiel diante de uma oração.
Você pode falar assim, pastor, mas eu não creio nisso. E ele continua te perguntando, você ainda não tem fé? Fala para o teu irmão assim, ó, o medo é a fé ao contrário. Medo é a fé ao contrário. Escuta isso aqui. Medo e fé são opostos. Medo é acreditar que o pior vai acontecer. Quantos conhecem alguém assim? Camarada pessimista. Bicho pessimista. Tudo que você fala com ele não vai dar certo. Esqueci o nome do personagem. É uma raposa? É uma raposa, né? Nossa, não vai dar certo. Medo é acreditar que o pior vai acontecer. Fé é confiar que Deus está no controle. Medo paralisa, fé movimenta. Isso, fé. Medo paralisa, fé movimenta. Medo grita. Fé sussurra. E a voz que vocês podem escutar vai definir sua reação diante do mar. A voz que você escolhe ouvir define sua reação diante da tempestade. A fé diz assim, ó, o Senhor está comigo. O medo grita assim, ó, você está sozinho. A voz que você escuta define o teu destino. Se você escuta o medo, acontece igual o Pedrão, afunda. Agora, se você escuta a fé, e Jesus nos ensina isso diante desse barco, a história diz que os discípulos atravessaram para o outro lado. O barco pode balançar, mas não afunda, sabe por quê? Porque o mar sabe quem é que está dentro dele, e não é você que a gente está falando. Não é sobre você, é sobre quem está com você. Pensaram no pior, pensaram que eu morri, mas estavam no barco mais seguro da história. Pensa no barco seguro, meu. Foi Jesus dentro do barco. Alguém já imaginou Jesus dentro do barco afundar? Ninguém, é um barco seguro demais. Não era sobre afundar, era sobre aprender. A presença dele, escuta aqui, não evita balanço, mas garante chegada. A presença de Jesus não evita tempestade, mas garante o ponto final. Talvez você esteja mais agitadas hoje, mas o Senhor está aí, nesse momento que você está vivendo. Você não vai naufragar em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai atravessar. Você vai parar no novo nível. Mas você precisa entender, e antes de Jesus acalmar o mar, escuta aqui, ó. Fala mais uma vez para o irmão, acorda aí em nome de Jesus, assim, ó. Jesus acalma primeiro o coração. Fala, vai, profeta. Jesus acalma primeiro o coração. E depois o mar. Antes de falar com o vento, Jesus fala com os discípulos. Antes de repreender a tempestade, ele confronta o medo. Por quê? Maior tempestade. Essa tempestade ela nunca vai estar do lado de fora. Essa tempestade ela nunca vai estar do lado de fora. Pelo contrário, essa tempestade gigante sempre vai começar aqui dentro. Sempre dentro do nosso coração. O problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. E é essa tempestade que está dentro da gente que Jesus quer acalmar primeiro. Digo para você que o problema não é o vento. O problema na vida dos discípulos não era a tempestade. Sabe qual é o problema que eles estavam vivendo? Incredulidade.
que Jesus sempre vai buscar trazer para a nossa vida calma, alma, antes de trazer calma ao mar. Porque tempestade é sala de aula. Eu repito, Jesus dormiu, mas não abandonou. Aleluia! Ele sabia que estava ensinando alguém. A tempestade foi didática. Sabe o que acontece quando a gente está no meio da tempestade? A gente se revela. A gente se revela. E Jesus sabia que seria revelador naquele tempo. Deus, ele não desperdiça tempestades, mas ele as usa como púlpitos. Ele as usa como testemunho. O céu ensina por meio do vento. Presta atenção. Talvez você esteja sendo formado no meio do que você só quer que acabe. E se você fala assim, Senhor, eu preciso dessa nossa cara. Deus está te formando. Deus está formando você. Diz uma coisa para você, levanta a tua mão em nome de Jesus. Enquanto Jesus estiver no barco, o mar é limitado. Enquanto Jesus estiver no barco, o mar tem seus limites. Você vai ter que deixar de você estar vivendo. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão, se Jesus está no barco, o mar tem limite. A onda pode subir, o vento pode bater, o vento pode tentar gritar como esses discípulos estavam gritando. Mas nada disso tem autoridade quando Jesus está presente. Pergunta dele, vem carregado de poder essa noite para a minha vida e para a sua vida. Por que vocês estão com medo? Por que tanto medo? Sabe por quê? Ele está contigo. O Senhor está contigo. A presença de Jesus não impede de beijar, mas garante que ela não tem autoridade sobre você. E onde ele está, meu irmão, a onda tem como descer no nome de Jesus. Amém. O vento obedece. Dentro dos discípulos era algo natural, mas a fé que Jesus esperava desses homens, diante de tantos feitos já, era sobrenatural. Sabe o que Deus está revelando para a minha vida e para a sua vida nessa noite? Ele quer tirar a gente daquilo que é natural e nos levar ao nível sobrenatural, ao nível de que só Ele é capaz de realizar. A gente precisa quebrar essa corrente. Jesus, ele não me chamou para covardia. Pelo contrário, ele pergunta: você ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Sabe o que ele está dizendo? Vocês já viram tanto e ainda não aprenderam a confiar. Quantos já viveram milagres aí do Senhor? Quantos já viveram? Quantos já experimentaram coisas sobrenaturais? Eu já vivi, eu já experimentei. E por que insiste em ter medo? Por quê? Se ainda não aprendeu a confiar. Quantos querem aumentar a sua fé? Quantos querem aumentar a sua fé? Quantos querem? Eu quero. A fé, ela cresce quando lembramos o que Ele já fez. Fé cresce quando a gente volta ao passado e percebe o que Ele já realizou na nossa vida. Quem lembra dos feitos de ontem, enfrenta as lutas de hoje com outra postura, outra atitude. E agora, finalmente, sabe o que acontece? A pergunta continua ecoando no hoje. Por que vocês têm tanto medo? Talvez a sua tempestade hoje tenha um nome. A minha tem. Talvez seja enfermidade, talvez seja abandono, talvez seja solidão, talvez seja crise financeira. Mas o que Jesus quer saber é: por que você ainda está com tanto medo se eu estou no barco? Porque, pastor, você está repetindo tanto isso, eu preciso repetir para até que isso se torne verdade. John Wesley, ele fala uma coisa muito interessante: eu prego
Fizeram a pergunta para ele assim, lembrei agora, a gente não está aqui não. Perguntaram para ele assim, como fazer uma pregação, uma oração perfeita? Pregue 6 vezes o mesmo texto. Já viu isso? Pregue 6 vezes o mesmo texto. E aí pode ser que você comece, de tanto repetir, a viver o que você está pregando. Isso eu estou repetindo. O que você está dando com medo? Se Jesus está no barco. Medo grita para você assim, ó, que tudo vai acabar. Que a nova fase que você achou que ia entrar, não está dando certo, você não consegue entrar. Você não vai conseguir. E a fé está dizendo que teu coração hoje é filho, fica tranquilo que tudo vai se alinhar em nome de Jesus. Quem tem Jesus no barco não navega sozinho. Quem tem Jesus no barco navega com promessa. E Jesus deu uma ordem para aqueles homens: ó, entra no barco que a gente vai atravessar. E se você está com Jesus no barco, meu irmão, tenha certeza que você vai atravessar esse navio. Tenha certeza. Chegou a hora de você responder essa pergunta. Uma pergunta feita 2000 anos atrás. E ela continua sendo feita do meu coração e do seu. Você pode se colocar de pé, por favor, a gente já vai encerrar. Consegui encurtar. Tinha muito mais coisa para falar. Acho que a gente já saiu daqui hoje umas 10 horas. A pergunta de 2000 anos atrás continua sendo feita agora para você. Ela está sendo feita aqui agora, nesse culto, nesse seu coração aí. Por que você está com tanto medo? Pergunta de Jesus. Será que você ainda está tentando remar sozinho? Feche seus olhos e coloque a sua mão no seu coração. Chegou a hora de você finalmente, sem religiosidade, fazer uma oração da forma que esses discípulos fizeram. Não uma oração de desespero, mas uma oração de verdade. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa questão. Será que você ainda está tentando navegar sozinho? Será que você ainda está lutando com a força do seu braço? Será que você ainda está no controle do seu barco? Presente só Ele. Jesus te chama para fazer aquilo que os discípulos fizeram naquela noite turbulenta. Acordar Jesus, clamar Jesus, confiar em Jesus. Mas não um clamor de desespero, mas um clamor de confiança. Daquele que sabe que quando ele está e quando ele libera uma palavra, aquilo que era para afundar você, é aquilo que vai se acalmar e vai te levar para um novo estágio. A fé começa quando você solta os remos, quando você larga o leme e diz assim: Jesus, toma o leme da minha vida, eu desisto. Quando você solta o controle, sabe o que acontece? Jesus ele assume o comando. Quando você para de remar no desespero, na formação, ele começa a guiar com direção à tua vida. Continua com os seus olhos fechados por um momento. Deixa essa pergunta ecoar dentro de você hoje. O que você ainda está com tanto medo? Que medo é esse? E essa pergunta nos traz outras. Qual área da sua vida que ainda não está rendida ao Senhor? Qual área da sua vida que ainda não está entregue nas suas mãos o controle? Quais tempestades você tem tentado enfrentar sem fé? Hoje é o dia de dizer: Jesus, o barco é teu. Pode dizer isso: Jesus, o barco é seu. A tempestade é sua, a vida é tua. Isso nos ensina a confiar, Senhor, mesmo quando o vento sopra.
Clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Verdade, baseado numa pergunta que o Senhor levanta sobre os nossos corações: se temos o Senhor no nosso lar, o que nos leva ao desespero? Nem as ondas, nem o mar, nem tempestade, nem o fogo, e Paulo complementa, nem a altura, nem a profundidade há de nos separar do Teu amor, Jesus. Quem nos separará do Seu amor? Quem nos separará? Presente o Senhor, os seus dilemas nessa noite, a gente vai encerrar esse culto hoje. Presente ao Senhor, presente ao Senhor. Romanos 8 fala muito sobre isso. Eu quero encerrar isso com uma essa oração. Quem separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do Seu amor? Quem nos separará do amor
Desperta em nós essa coragem de viver e lançar fora todo medo, porque o teu amor lança fora todo medo, Jesus. Pai, no nome de Jesus, ela aos teus filhos, Pai, essa noite, com essa pergunta, que essa pergunta ecoe no coração dos teus filhos. Pai, eu creio que essa série de mensagens não veio à toa, mas ela veio para nos levar a um novo nível contigo. Mas agora no coração dos teus filhos, Senhor, dá força, fortalece os teus filhos para viver as tempestades do dia a dia, a má notícia, para suportar a má notícia, para suportar as surpresas que a vida nos guarda, sabendo, Senhor, que em todas elas, em Ti, somos mais do que vencedores através de Ti. Muita tua mão assim, como disse aqui, agora, com muito Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, guarde vossos corações e mentes hoje para todos sempre. Você diz um amém aí? Amém. Todas as coisas, você vai dizer? Mais que vencedores, lhes amor. Todas as coisas, somos mais que vencedores, veio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, potestade, nem presente, o futuro, homem algum não poderá nos separar do seu amor. Diga, nem morte, nem